Olá, apaixonados por arte! Eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e esse é o nosso podcast para falar de arte e educação. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast para falar de arte e educação. Você já sabe, mas não custa lembrar. Tem o canal lá no YouTube também com o mesmo nome para falar de arte e educação. Tem esse podcast e também tem o perfil do Instagram, @prof.rafaelpavlina, onde a gente pode conversar, trocar uma ideia e falar um pouco sobre essa vida profissional desse professor de arte, quem é esse professor de arte. Inclusive, na semana passada, eu fiz um episódio aqui no podcast falando um pouquinho sobre o primeiro dia de aula, dando algumas dicas e trazendo algumas reflexões. Além disso, eu fiz lá no meu canal do YouTube um vídeo com algumas dicas para o primeiro dia da aula de arte. Trouxe sugestão, trouxe reflexões. E aí o episódio de hoje é um complemento desses dois lugares que eu falei. Agora, a gente vai pensar num processo terceiro. Então, já fiz o podcast, já fiz o vídeo no YouTube, e aí o terceiro ponto desse lugar era gravar um texto que eu li há um tempo atrás sobre o primeiro dia de aula de um professor, e fiquei com esse texto na minha cabeça e achei muito legal compartilhar com vocês. Então, o episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou ler na íntegra esse texto. Então, a minha recomendação para você escutar esse podcast é você sentar num lugar calmo, tranquilo, colocar um fone de ouvido, relaxar e ouvir o que esse professor está falando para tentar entender aonde você se encaixa, quais são as coisas que você tem similaridade ou nas quais você se distancia desse texto. Então, bora lá? O nome do texto é O Primeiro Dia de Aula de um Professor. O que fazer? Conversas com um jovem professor. Vai começar. Você estudou anos para isso. Preparou aquela aula. Leu e debateu autores que tratavam do tema. Porém, nada no planeta pode substituir a experiência de enfrentar uma turma pela primeira vez. Eu uso o verbo enfrentar porque é essa sensação. Dezenas de olhos colocados sobre você. Um pouco mais de silêncio se a turma for uma desconhecida. Muito barulho se for uma turma que se reencontra depois das férias. E, finalmente, cadernos e livros na mão. Estou eu entrando para um local privilegiado da sua profissão. A sala de aula. A faculdade antecipa um pouco da experiência real. Mas onde eu enfio Piaget e Vygotsky quando eu vou fazer a chamada? Dúvidas banais substituem os grandes temas da psicopedagogia. Coloco P ou ponto para a presença? E aqueles trabalhos imensos sobre a produção do conhecimento numa sociedade dependente e periférica capitalista? Agora só me ocorrem perguntas triviais e poucos nobres. É permitido rasurar o diário? Será que eu posso autorizar a ida do aluno ao banheiro, aquele que estava de pé quando eu entrei? Na verdade, o banho realístico veio antes da sua entrada solene na turma. Já começou na sala dos professores. Colegas deram conselhos práticos. Não mostre os dentes no primeiro dia. Para quem não está acostumado, essa linguagem significa não sorrir de imediato para não perder o controle da sala. Os mais experientes soltam risadinhas. Você vai naquela 7ª B? A advertência é quase uma praga, ou talvez o desejo velado de que você fracasse. Disseram-me há uns 30 anos. Deus inventou o conhecimento, e o diabo inventou o colega invejoso. Na época, muito jovem, eu achava essa frase um pouco amarga. Aqui um conselho prático antes de entrar em sala de aula. Ouça os colegas, desde os muito interessantes até os indiferentes. Alguns querem ajudar, outros não toleram a sua juventude ou seu entusiasmo. Ouça a todos. Porém, nunca se esqueça, a fala do colega diz respeito exclusivamente à experiência dele, não à sua. O aluno problema dele, talvez seja apenas dele, e a turma fácil talvez não flua tão bem com você. Ouça sempre a experiência tem valor, mas esteja atento a essa verdade pétrea que vale até para esse livro aqui que vocês estão ouvindo. Bons conselhos podem ser úteis, mas seu caminho será construído exclusivamente por você. Passado quase 30 anos do primeiro momento que dei aula na vida, o impacto de entrar em uma nova sala de aula com alunos novos no primeiro dia de aula ainda me dá medo. Não é mais o medo de antes. Comecei a dar aulas no ensino fundamental e médio antes de me formar. Eu tinha pavor que os meus alunos descobrissem que eu ainda não tinha diploma. Um pouco mais tarde, aos 23 anos, comecei a dar aulas na universidade
e me vestia de forma a parecer mais velho. Eu tinha um dos medos mais ancestrais do professor: perder o controle da turma. Definitivamente, o medo de parecer jovem demais desapareceu e foi quase substituído pelo receio oposto. Aqueles medos sumiram, mas o friozinho na barriga ainda continua. Continua o incômodo de não saber os nomes no começo. Estabelecer uma relação semanal com 30, 40, 50 jovens, pensando neles apenas como o menino de vermelho, a menina de saia, o cabeludo, ou até coisas mais pejorativas. Pior, se eu tiver 10 turmas de 50 alunos, que é um número comum, eu terei 500 seres humanos para saber os seus nomes a cada ano. E eu ainda devo considerar que os novos entram como se fosse uma cistite permanente pingando no meu diário. Aqui, nossa função tem vantagens sobre as outras. Uma primeira aula ruim tem efeitos menos visíveis do que uma cirurgia ruim, do que uma primeira ponte mal projetada ruim. Porém, a sutil função do professor é que a primeira cirurgia ruim ou as pontes ruins podem ter relação com aulas ruins. Quando eu pego um aluno em pleno doutorado que ainda não sabe dominar as regras do uso básico da crase, eu penso: há uns 10 ou 15 anos um professor errou e eu estou notando isso agora. Regressemos para a sala de aula. Vamos imaginar uma aula típica de uns 40 a 50 minutos. Você entra e aquela dúvida volta. Eu devo ser simpático ou seco? Sorrir ou mostrar uma cara de autoridade séria? Meu irmão psicólogo usa uma metáfora que eu aprecio. A relação profissional guarda semelhanças com o salva-vida. Se ele se aproxima muito do afogado e o abraça fraternalmente, ambos afundam. Se ele fica muito distante, a vítima cumpre a sua sina de se afogar sem ajuda. É inútil fingir uma dureza que você não tem ou que nem quer ter, mas é perigoso demais usar muita intimidade. A aula é um momento profissional. Você não é amigo dos seus alunos. A amizade implica isonomia, igualdade, algo inexistente na sala de aula. Pelo mesmo motivo que você não é amigo, você não é inimigo, pois a amizade e inimizade implicam em relações pessoais, frequentemente íntimas. Para si, repita sempre: sou o professor. Porque muitas ocasiões, alunos, direção, pais, tentarão convencê-lo de outra coisa. Mas eu devo ser sincero, não é fácil começar. É como aprender a andar de bicicleta. Há alguns momentos que tiram as rodinhas auxiliares, ou as pessoas que nos apoiavam desaparecem e de repente estamos sozinhos. É o medo do goleiro na hora do pênalti. É o medo de todo profissional. Estou diante do que eu quero, mas não tenho certeza de como fazer o que eu quero. Ansiedade natural e universal, mas intensa. Chegou o dia. A aula começou e seus alunos sabem por instinto, como feras selvagens, se a pessoa que está na sua frente está segura ou não. E elas farão uso disso. Distancie-se um pouco e deixe diminuir a importância da situação. Aquela aula não decidirá o destino do universo. E, com sorte, a cada semana ela será um pouco melhor ou mais segura do que a anterior. Em frente. Não tem jeito. A vítima inicial será o seu orgulho. Mas o mundo prosseguirá. Respire fundo e entre. É como uma injeção. A espera pela picada da agulha costuma dar mais angústia do que a espetada em si. A aula. Do ponto de vista prático, uma boa aula é o cruzamento de 4 linhas de força. A primeira diz respeito a você, a segunda diz respeito ao conteúdo em si. A terceira está nas condições externas, o ambiente, barulho externo, iluminação, calor, conforto da sala e etc. E a quarta e a mais importante diz respeito ao aluno. Primeira linha, você. Digamos o óbvio. Você é, como todo ser humano, um elemento variável. Há dias bons e ruins. Há biorritmos. Tenho colegas que adoram dar aula à noite e eu amo sempre dar aula no primeiro horário da manhã. Há problemas pessoais que interferem na sua atuação profissional. Com o tempo, você perceberá que há infecções específicas do magistério, como a outobrite, mal que acomete os educadores quando está no fim do ano. Não tem jeito, não somos robôs. Tenha sempre presente, você varia e o seu aluno ainda mais. Entenda um pouco desse ritmo, mas há um recurso para enfrentar essas oscilações. Antes de começar a sua jornada de trabalho, pense: como eu estou hoje? Estou bem? Ótimo. Estou ansioso?
Estou angustiado com a conta de luz que eu não consegui pagar? Tenta afastar esses pensamentos de forma prática. Depois da aula, eu resolverei isso. Estou com um pouco de dor de cabeça? Eu posso resolver essa indisposição com algum remédio? Essas perguntas são tão importantes porque a consciência de um mal-estar ou de uma aflição costuma diminuir o controle que a angústia tem sobre você. Aprenda a se conhecer. O sintoma mais normal e ruim de quem não se conhece bem é a reação excessiva a coisas pequenas. O aluno não abriu o livro na página certa e você já teve vontade de matá-lo? Isso é um sintoma. É muito sábio ter um pouco de consciência sobre o seu estado de ânimo para ser, no mínimo, justo com os seus alunos e, no máximo, eficiente como um profissional. Segunda linha, o conteúdo. A segunda linha de força é o conteúdo em si. Existem programas, livros, apostilas, coordenadores, vestibulares e muitas outras variáveis que nos fazem permanentemente parecer atrasados com o conteúdo. Não importa o quanto você corra na última etapa com frequência, a mais interessante, você está defasado. Para piorar, tudo e todos retardam o avanço do conteúdo. Aviso da direção, indisciplina, feriado e o mundo infinito de coisas que acontecem na sala de aula que te impedem o fato de falar e de ensinar. Planeje a quantidade de conteúdos que permita uma aula produtiva. Dar mais ou menos atrapalha o ritmo dos alunos. Se a sua aula tem 45 minutos, digamos, pense que geralmente 15, às vezes mais, são perdidos nos bueiros da chamada, indisciplina, aviso, mãos que se levantam para ir no banheiro. Então, imaginando que todo o conteúdo deve fazer link com o que você deu naquela aula anterior, naquela turma, lembre-se que o aluno acabou de sair de uma aula sobre tabela periódica e está entrando numa aula sobre o Império Bizantino. Que esse link demore mais uns 5 minutos e que você precisa reservar uns 5 minutos finais para fechar o conteúdo, retomando o conceito central, reforçando o que foi dado. Restam 20 minutos de aula. Evite começar lento e começar a correr quando o tempo se esgota. A técnica não pode ser superior ao conteúdo. Você não pode passar mais tempo escrevendo do que explicando, mais tempo montando o data show do que analisando, e mais tempo removendo as cadeiras para um debate do que realizando o debate em si. Terceira linha, condições externas. A terceira linha de força de uma aula diz respeito ao ambiente. Pode parecer muito estranho para quem começa, mas o ambiente de aula funciona como um cenário de uma peça. Não é central, mas reforça o texto e cria um clima. Assim, tente observar se o cenário é adequado. Há coisas que você pode fazer e outras que não dependem de você. Você pode e deve estabelecer alguns minutos para colocar ordem antes da aula. O lixo pelo chão, as carteiras amontoadas, isso pode ser resolvido. Não dê aula com o quadro cheio da matéria do professor anterior. Explique sempre aos alunos a importância de preparar o ambiente. Se necessário, dê o exemplo pegando um papel do chão, mesmo que pareça lógico, não é a sua função. Mas você aprenderá logo. Se você ficar esperando que surja a pessoa adequada para fazer isso, a sua aula esperará até a próxima era geológica. Não caia na tentação de começar a falar baixo em meio ao caos e à sujeira para ver se eles prestam atenção. E nunca passe a sensação de que tanto faz se eles ouvem ou não, ou se tanto faz se a aula for eficiente ou não. Ou a aula é, ou ela não é. É melhor não dar uma aula do que aceitar o papel do monólogo patético. Sobre o ambiente, você aprenderá logo algumas coisas estranhas. Por exemplo, se começa a chover lá fora, a aula pode ser interrompida. Todos os jovens alunos ficarão olhando para a chuva na janela ou no telhado e deixarão de prestar atenção na sua aula. Dias de verão em salas quentes são um desafio, além da capacidade humana. Outra coisa, as obras na escola sempre iniciarão no primeiro dia de aula com barulho constante. Avisos da direção somente serão dados quando você tiver, enfim, acalmado a turma. Quando houver 1 minuto de silêncio na sala, entrará alguém para falar da festa de São João ou sobre o recente vandalismo no banheiro do 2º andar. Enfim, é fundamental tentar. No mundo perfeito, a sala é confortável, a temperatura é agradável, os aparelhos estão todos à disposição e funcionam. E ninguém precisa ir ao banheiro a cada 5 minutos. Os alunos te esperam com um sorriso no rosto e sede do saber. Esse é o seu paraíso? É o meu também.
Se você deseja e luta por ele, você tem uma boa chance de ser um bom professor. Se você só pode trabalhar nesse paraíso e considera impossível ou indigno enfrentar outros purgatórios ou infernos, então tente outra coisa no mundo. Dar aula é muito interessante, mas não é a única função digna no mundo. Quarta linha, o aluno. A última linha de força de uma aula é o aluno. É a linha mais importante. O aluno é para o professor o que o paciente é para o médico. É o objetivo da sua existência profissional. Há uma inversão tradicional das funções pedagógicas considerar o aluno como um problema para a escola. O comportamento do aluno pode ser um problema. Ele não é o problema. Vamos voltar à metáfora médica. A doença é o problema, o doente não. Estamos diante de um dos dilemas mais curiosos do ensino. Você pode combater o mau comportamento, mas sempre lembrando que o aluno é o seu objetivo maior. Separar as coisas é difícil. E eu, como você, provavelmente vou errar muito nesse campo. Os cristãos medievais tinham uma regra que podemos adaptar ao nosso sucesso. Odiar o pecado, amar o pecador. Sabe a consciência disso? Se entendermos a ideia bem, significaria deixar claro que eu não admito bagunça porque ela é inimiga do aluno, e não exatamente minha inimiga. É por gostar dele que eu não quero que ele converse, e não por irritabilidade minha. Do ponto de vista ideal, que o aluno sinta que nunca é pessoal, que ele não é o problema, que eu posso até pedir para que ele se retire da sala, mas é porque unicamente ele está impedindo a ele e a turma de atingirem o resultado. É preciso muita maturidade para isso. Quase ninguém tem, e eu não tive muitas vezes. Acho que a coisa mais óbvia de todos, que eu levei muitos anos para entender, que existem fichas de avaliação, padrão, tabela e até nota para se dar ao professor. A mais importante sempre esteve bem diante do meu olhar, o olhar dos meus alunos. Eles dizem, com absoluta naturalidade, sobre o andamento de tudo. Aprenda a ver o rosto dos seus alunos e a entender. Aprenda a ler os olhos. Os olhos dos seus alunos são o espelho da Branca de Neve. Dizem tudo o que você perguntar. Não estamos entendendo, não tenho interesse, estou adorando, você fala alto demais, não estou ouvindo. Tudo está lá. Passei muitos anos achando que eu deveria falar mais e agir mais. Hoje, acho que devo ver e ouvir mais. Há poucos bons professores, mas há muita gente que dá aula bem. Acho que o ponto principal que diferencia um do outro é a capacidade de olhar para o seu aluno e se sentir junto com ele. Não confundam essa reflexão, por favor, com a ideia de que você deve oscilar tudo o que faz em função do olhar do agrado e desagrado do aluno. Aqui vem a parte mais importante e difícil. Conhecer o olhar do meu aluno e conhecer o meu ponto de partida, mas não o meu objetivo final. Educar pode ser, com frequência contrariar a vontade imediata do aluno. O olhar dele, a sensibilidade para com ele é o seu ponto de partida. É quem diz quanta energia, quanta imaginação, quantos recursos você terá de realizar para que o olhar dele chegue ao ponto que você deseja. O olhar dele não é o seu horizonte, mas a sua possibilidade. Aula e teatro. Quase todos os professores dão as mesmas aulas muitas vezes. Em escolas públicas e privadas, há muitas salas da mesma série. Um professor de baixa carga horária pode, por exemplo, entrar em 10 salas da mesma série numa única semana. Isso significa repetir o mesmo conteúdo muitas vezes. Você notará que a primeira aula de um conteúdo novo é um teste, uma experiência. Na segunda, você vai acelerar tal coisa ou explicar melhor o que despertou muitos problemas na aula inaugural. É um aperfeiçoamento. E a terceira, de um mesmo conteúdo, é, em geral, a melhor, o apogeu. Você já saberá até qual piadinha funciona, mas poderá existir a quarta, a quinta, a sexta. Você perceberá que a aula vai ficando mais curta e mais rápida. É o declínio. É o problema de todo ator que deve encenar a mesma peça muitas vezes. Quando cheguei a São Paulo para fazer uma pós-graduação, fui ver uma comédia de grande sucesso na época. O texto era leve e divertido, e os dois atores trocavam muitas vezes de roupa no palco. Talentosos e com um time de humoristas profissionais, eles eram tão bons que várias vezes interrompiam o texto para rirem de si mesmos.
não aguentando um com os trejeitos do outro. Achei aquilo o máximo, tudo era tão divertido que mesmo os atores paravam para rir. Passado alguns dias, recebi a visita e levei alguns convidados para verem a peça, e eu também queria rever. Lá estava tudo de novo. O bom texto, o talento dos atores e a risada fácil. O que me espantou era que eles paravam para rir nos mesmos lugares da primeira vez. O riso, tão natural e quase inesperado que interrompia o texto, era o mesmo da primeira vez e nos mesmos lugares, o que tinha me encantado pelo tom espontâneo. Era pensado, marcado e repetido à exaustão. Os atores sabem que devem pensar nessas coisas e que há pouco espaço para improviso no teatro profissional. A aula não é um teatro, mas certamente, ser professor tem algo em comum com ser ator. Estamos diante de uma plateia. Temos algo a dizer e o público espera que o façamos. Devemos seduzir, encantar, realizar. O texto tem momentos mais rápidos e mais lentos. Os atores sabem que, quando há 2 sessões, o público das 21 não quer saber se já houve tudo aquilo às 19. Quem veio ver às 21 quer a experiência completa e total, profunda, e não deseja perguntar se as pessoas que encenam estão cansadas ou não. O aluno da terceira vez também não. Atores profissionais sabem guardar a voz. A voz humana é relaxante quase sempre. Ouvir alguém induz ao sono. Se essa voz for contínua e no mesmo tom o tempo todo, funciona como um processo de hipnose. Então o que fazer? Fale mais alto e mais baixo, de acordo com o que você quer demonstrar. Reforce conceitos centrais ou conclusões com a voz mais forte e pausada. Treine em casa algumas vezes. Levante-se e ande em direção aos vários pontos da sala. Movimente o corpo. Caminhe até os grupos, principalmente os que pareçam mais dispersos, sonolentos ou conversando. Faça pausas dramáticas. Um súbito silêncio pode chamar a atenção de alguns alunos. Aprenda a gesticular. Nunca deixe parecer que essa sala seja uma sala de ginástica, mas também não transmita o ritmo de um cortejo fúnebre. Seria irritante para a plateia se os atores demonstrassem que não sabem o texto. Para subir ao palco, eles decoram coisas por meses. Uma boa aula deve ser preparada. Esqueça aquelas bobagens de longos planos de aula com objetivo, meio, recurso que ensinam em tantos lugares. Você não conseguirá manter esses planos detalhados ao longo dos meses. Pior, não conseguindo mais fazer de uma forma arrumadinha seu plano, a tendência é que você pare de fazer o seu planejamento qualquer. E isso é um erro fatal. O que deve ser preparado na prática? O primeiro ponto: qual o conceito central da minha aula e o que deve ser enfatizado, sempre retomado ao final? Tenha isso sempre claro. Escreva ou guarde de memória. Vou precisar de alguma informação extra? Um pequeno texto? Uma fórmula? Um desenho? Faça em casa antes. Anote no diário a lápis ou no seu controle pessoal o ponto em que parou de cada turma. Evite ao máximo perguntar aos alunos: onde nós paramos? Isso pode parecer desleixo ou desatenção. O plano de aula deve sempre estar entre esses 2 mundos, o fossilizado e o invertebrado. Se for um roteiro minucioso, passo a passo, parecerá sempre fossilizado e duro. Se nada houver e você confiar no seu carisma e naquele dom que nós sempre temos, que falha quando mais nós necessitamos, você ficará desarticulado. Tenha o conceito central na cabeça. Leve o material que precisar. Leia antes da aula cada capítulo didático que você vai utilizar. Creia-me, as surpresas podem ser enormes se você não o fizer. E em tudo mais, que o aluno sinta que você tem um ponto de partida e um ponto de chegada, e que a aula não foi um acidente, mas uma obra planejada. Isso fará toda a diferença. Agora, um ponto parecerá estranho a muitos. Tal como no teatro, há figurino. Há um figurino adequado para a aula. No caso do magistério, eu diria que, levando em conta também aquilo que a gente ganha de salário, que o simples e sóbrio é o mais adequado. O ideal é que a roupa do professor seja imperceptível, nem tão sofisticada e não tão despojada. O espaço da aula não é um espaço de balada e certamente não é um espaço para ficar inteiramente à vontade. Levando em conta o grupo pelo qual você dá aula, levando em conta a faixa etária, levando em conta o seu corpo e os seus valores, encontre a roupa adequada para que o conhecimento possa fluir na sala sem nenhum obstáculo ou distração. Roupa não é fundamental para o exercício do magistério e cuide para que ela continue assim.
Eu fiz de tudo, mas você cuidou de tudo, planejou, acalmou-se, estudou e a aula é sobre algo fascinante e eis que não dá certo. Os alunos não gostaram, o conteúdo não avançou e você terminou o dia pensando se ser professor é de fato algo que você deseja. Saiba, isso é bem mais comum do que você imagina. Algumas aulas produzem um efeito positivo imenso, outras são um desastre. A maioria é apenas média. Tudo afeta uma turma, especialmente de crianças e jovens. Da umidade ao dia da semana, da véspera do feriado a um jogo importante. Prepare-se para muitos banhos de água fria na sua profissão. Aprenda a lidar com eles. Uma aula brilhante ou uma aula fracassada devem ser analisadas. Há motivos para isso. Quanto mais você conseguir, e você poderia até pedir ajuda para os alunos nesse processo, avalie, mais você terá consciência. Saber que uma coisa não deu certo num ano não é rejeitá-la. Não existem fórmulas. Já dissemos. A química de uma aula é delicada como um encontro a dois. Porém, se você fizer análises sinceras, terá uma base maior para o futuro. Seja honesto consigo, mas também seja misericordioso também. No fundo, uma aula é sempre um buraco. Sabemos o que é e como é para fazer para chegar até lá, mas nós não temos a menor ideia do que vai sair do outro lado. Foi uma maravilha? Parabéns! Tente repetir. Foi um fracasso? Bem, pelo menos você não está sozinho. Todos nós, com 2 meses ou 40 anos de magistério, ainda fracassamos muitas vezes. Aquilo que não nos mata, como diria Nietzsche, vai nos fortalecendo. A aula é assim, um exercício artesanal. Não há nada que garanta com segurança absoluta o sucesso de uma aula. Mas, pouco a pouco, errando bastante e sempre tentando acertar, decepcionando e reentrando no jogo é que você vai construindo a sua história como professor. Essa história será tecida a partir de um jogo acidentado de erros e acertos. E no final? Não sei, ainda não cheguei nele, mas se você está lendo isso é porque, de alguma forma, nós acreditamos num bom final. Escrito por Leandro Carnal, no livro Conversas com um Jovem Professor. Espero que tenham gostado desse texto. Deixe seus comentários, se inscreva no canal do YouTube e me siga nas redes sociais. Até breve. Tchau!